Olá, povo de Deus, que Deus nos abençoe, amém? Hoje eu vou deixar aqui uma palavra abençoada, que se encontra no livro de Daniel 8, verso 15. É uma palavra que nos dá direção, é uma palavra que nos mostra como Deus fala com cada um aqui na terra, amém? E essa palavra fala assim: Eu estava procurando entender o que tinha visto quando apareceu na minha frente um ser que parecia um homem, e ouvi uma voz humana que vinha do rio Ulai, e que gritou assim: Gabriel, explica a visão a este homem. Aí Gabriel chegou mais perto de mim, e isso me deixou muito assustado. Eu me ajoelhei e encostei o rosto no chão, e ele disse: Você, homem mortal, precisa entender a visão, pois ela é a respeito do tempo do fim. Amém? Até aqui. A palavra relata que Daniel estava à beira de um rio, o rio Ulai, e ali, quando Daniel estava ali, ele teve uma visão antes daquele momento. Ele teve uma visão e ele não entendia aquela visão que Deus tinha enviado para ele. Ele não entendia a visão, estava ali, à beira daquele rio, e pensativo pela visão que Deus tinha dado, e ele não entendia. E eu acredito que ele estava em oração, pois a Bíblia relata em vários pontos que Daniel era um homem que orava muito, era um homem de oração, e Deus enviou Gabriel, o anjo dele, para explicar essa visão para Daniel. E a palavra relata que ele estava ali na beira do rio Ulai, e Gabriel apareceu para ele. Deus enviou o anjo Gabriel e deu ordem para o anjo explicar a visão que Daniel tinha, que Daniel já estava com essa visão. Deus já tinha dado ele a visão e ele não entendia. E a Bíblia relata que o anjo Gabriel foi explicar a visão para ele. E Deus é um Deus que fala através de visão, de profeta, através de sonhos. Deus ele pode falar conosco através de uma criança, com cada um de nós, através de uma criança. Deus ele não é limitado para falar conosco. Ele fala da forma que ele quer, do jeito que ele quer. Deus é soberano, e é nós que temos que estar com o nosso ouvido alinhado para ouvir a voz de Deus. E quando Deus falar, nós reconhecer a voz dele, que ele está falando conosco. E aqui a palavra mostra que Daniel teve essa visão e não sabia o que significava. E o anjo foi lá explicar para ele que aquela visão era a respeito do fim dos tempos. E o anjo começou a explicar a Daniel a visão. E a Bíblia relata que Daniel caiu de bruços, sentiu uma fraqueza por causa da presença gloriosa de Deus. Ele caiu, e a Bíblia relata que uma mão levantou ele, pôs ele de pé e deu ele força novamente, para ele conseguir escutar a respeito da visão. E o anjo foi e explicou para ele a visão, o que significava cada sinais que ele teve na visão, porque nenhuma visão tanto faz em sonho ou de olhos abertos. A visão ela vem codificada, ela vem com código, e esses códigos é sinais que vem nela. Muitas vezes é números, muitas vezes é sinais de um animal, muitas vezes
é sinais de um objeto. E cada objeto, cada sinais dentro de uma visão, ela tem uma interpretação, significa alguma coisa. E o profeta, ele precisa ter intimidade com Deus, não só o profeta, todos nós cristãos, mas nessa parte das visões, quem tem o dom de visão precisa ter intimidade com Deus, precisa buscar conhecimento com quem tem mais conhecimento do que ele, para entender o que significa os sinais, os códigos. Cada sinal que tem é um código, e esses códigos vêm muitas vezes fechados, e muitas vezes que o profeta não souber o discernimento, tem que orar e pedir a Deus o discernimento. E foi isso que aconteceu com Daniel. E quando ele teve a visão, ele não entendia os sinais, porque tinha bode com chifre para todos os lados, e cada chifre, cada sinal ali significava uma coisa, e ele não sabia, e ele entrou em oração, e Deus enviou o anjo para entregar a ele a revelação. Então, quando Deus nos dá uma visão, nós precisamos, se nós já tiver o discernimento, já conhecer os sinais daquela visão, a gente vai ter o discernimento. Muitas vezes não precisa nós orar para ter o discernimento, devido ao conhecimento que esse profeta já tem, devido ao conhecimento dos estudos que ele já fez, e devido ao que Deus já falou com ele não precisa de tempo para explicar uma visão. Mas a visão que vem código, que nós não, mesmo sendo profeta, não sabemos os códigos. Nós é preciso entrar no propósito de jejum e oração, igual Daniel fez, para receber do céu as informações daqueles códigos, dos sinais que foi apresentado naquela visão. E é isso que aconteceu, que a Bíblia relata aqui, aconteceu com Daniel. Ele teve uma visão, e os códigos, os sinais que apareceu para ele, ele não teve o discernimento do que significava. E ele entrou em oração, e quando ele estava na beira de um rio, num momento simples, comum, Deus enviou um anjo em outra visão para explicar ele a visão que ele teve anterior. E o anjo começou a explicar a ele o significado dos códigos, dos sinais, daqueles animais que apareceu para ele ali, o que significava. E significava o fim de um tempo que ia acontecer. Então, quando nós tivermos um sonho, todo sonho ele é classificado em sonho de Deus, que de informações que vêm do céu, e sonhos do nosso subconsciente, da nossa alma, atribulada muitas das vezes, preocupações, e sonhos malignos que vêm de demônios que se aproximam, e dependente do sonho, o demônio ele vem com as informações, muitas vezes tenta nos enganar, passando por uma visão que é de Deus. Mas nós precisamos estar com nossa vida no altar para nós não cair nas ciladas de Satanás, porque no sonho também ele tenta nos enganar, para nós acreditar que aquilo ali é de Deus. E se nós não estiver alinhado com o céu, nós vai cair na cilada de Satanás, não ter uma visão em sonho. E quando a visão é de Deus, quando a gente está alinhado a nossa vida com Deus, quando Deus dá a nós um sonho, com um alerta do céu, nós já sabemos que aquilo ali é de Deus. E quando não é de Deus, nós também já sabemos, e a gente entra em oração, propósito para Deus cancelar aquela cilada de Satanás no mundo espiritual. E quando nós sonhamos com algo bom, que vem cheio de sinais, nós precisamos ter o discernimento do que significa aquele sonho, aqueles sinais dentro do sonho, porque o sonho também vem visão dentro de sonho, e vem sonho comum, e vem visão profética dentro do sonho. E essas visões proféticas, quando vem, a gente não esquece de nada, a gente vê cores dos objetos,
que vem dentro do sonho, que é uma visão dentro do sonho. A gente vê sinais, a gente vê muita coisa, mas o discernimento de cada coisa é muito importante, porque cada coisa que aparece ali no sonho, em uma visão em sonho, representa algo. E é aqui que está o segredo de nós receber as bênçãos de Deus, porque muitas vezes quando esse sonho vem em revelação, em visão, nós não sabemos o que significa aqueles objetos que aparecem ali no sonho. Por exemplo, se Deus dá a nós uns sinais, uma visão em sonho, vem ali, a gente vê ali um carro azul, a gente não sabe o que aquilo ali significa. E a gente precisa de saber o que significa. Se a gente vê uma cobra dentro de uma água, a gente precisa saber o que significa. Se a gente vê ali um avião pegando voo, a gente precisa saber o que significa. Se a gente vê um avião caindo, a gente precisa saber o que significa. Se a gente vê, por exemplo, uma forma de pão, com aqueles pão muito bonito ali, e a gente está alimentando, tem um significado. Se o pão estiver queimado, tem outro significado muito ruim. Então, cada coisa que a gente vê de uma visão em sonho, a gente precisa ter um discernimento. E quem tem o chamado profético precisa buscar esses conhecimentos, entender o que significa, para a gente entender a visão. E quando tiver algo que a gente não entendeu, a gente precisa entrar em propósito, pedir a Deus para revelar o código daquela visão, para a gente ter o discernimento, assim como Daniel fez, e Deus enviou o anjo Gabriel para explicar a visão. E assim nós também precisamos de orar, pedir a Deus para explicar a visão que Deus nos mostra. Então essa é um alerta, é uma palavra de alerta que para quem tem visão aí, para quem tem sonhos, que não deixa, não ignora, porque os sinais de Deus é Deus falando conosco através do sonho, através das visões, através dos sinais. Cada coisa que aparece dentro do sonho é Deus falando algo. E nós precisamos de saber, entender a voz de Deus, o que Ele está falando. E a voz dele vem através de sinais. E quando nós não sabemos, o segredo é entrar em propósito, em jejum e oração. Amém? Então fica aí essa palavra, essa revelação de Deus, que Deus venha nos dar sabedoria, entendimento e revelar para nós o significado de cada coisa, que Deus também revela o que significa os códigos que Ele envia para nós. Então fica essa palavra abençoada, que Deus nos abençoe, amém?